Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas desde agora e para sempre. Estamos começando nossa programação aqui na página do Ministério Vindos do Pai, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Programação esta que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. E hoje estamos à sexta-feira. Somos gratos por isto. Última sexta-feira do mês de setembro. Estamos hoje a 29 de setembro do ano 2023. Quando nós retornar novamente, nós encontrar aqui na próxima semana, já estaremos no mês de outubro. Somos gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito durante este mês de setembro. Somos gratos a Deus por as bênçãos do Senhor que nós temos recebido durante este mês de setembro. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando então a nossa programação de hoje. Guerras sempre existiram. Desde os começos mesmo da humanidade, se nós começamos a ler detalhadamente a palavra de Deus, nós vamos começar a encontrar guerras. Vamos a começar a encontrar guerras, lutas pelo poder, por fama. Temos exemplos de Nimrod, Torre de Babel, capítulo número 11 do livro de Gênesis. E por aí vai indo. Os homens sempre quiseram perpetuar-se, até poderíamos dizer eternamente no poder. Uma sede pelo poder, pela conquista, conquistar, obter, ter, sem importar o que possa acontecer ao nosso próximo. Sim, sem importar o que possa acontecer ao nosso próximo. Nós hoje estamos vivendo uma guerra que já vai para 1 ano e praticamente 8 meses, que é entre a Rússia e a Ucrânia. Um bom dia, o presidente da Rússia decidiu invadir a Ucrânia e assim o fez. E hoje já são milhões de pessoas que têm sido mortas dos dois lados, tanto ucranianos como russos têm sido mortos. Bom dia, Luciano, ali na cidade de São Francisco de Assis. Deus abençoe poderosamente tua vida, a vida de Carla, de Luciana e de Vitor Emanuel, e que tenha um final de semana excelente. Bom dia, Carla, ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus abençoe poderosamente. Não tem nada melhor que estar pela manhã tomando um mate e ouvindo a palavra de Deus. Ou alguns, como no caso de Carla, deitados com o celular, assistindo ali a nossa programação, ouvindo a palavra de Deus. E tem tido centenas, milhões de mortos entre um bando e o outro. Ameaças de guerra por onde quiser. Israel, a nação escolhida por Deus, está sendo constantemente ameaçada. Taiwan está sendo ameaçado pela China, já faz muito tempo, de ser invadido pela China. Isto são princípios das dores, que diz lá em Mateus 24. Guerras e rumores de guerra. Mas queremos falar nesta manhã de uma guerra da antiguidade, que também não escapa
aos nossos dias de hoje. Era para conquistar, era pelo poder, era para dominar. O homem dominando ao próprio homem, o homem escravizando ao próprio homem. E nós encontramos uma história bíblica em 2 de Samuel, capítulo número 4. O rei naquela época era Saul. O povo de Israel, se nós lemos 1 de Samuel, 2 de Samuel, nós vamos encontrar de que o povo de Israel, ele tinha um governo teocrático. Era Deus quem colocava os governantes ou os juízes em Israel. Porém, um dia, Israel falou com o profeta Samuel e pediu um rei para o profeta Samuel. Eles queriam um rei. Agora, antes de ser questionados por que queriam um rei, eles falaram que queriam ser como as outras nações. Todas as outras nações tinham um rei. Então também eles queriam um rei. Até nisso, o ser humano não tem mudado ao longo do tempo. Sempre desejamos ter o que os demais têm. Se alguém comprar um carro, eu quero comprar um carro melhor. Se alguém comprar uma casa, eu quero uma casa melhor. Se alguém comprar uma TV, eu quero uma TV melhor. E assim vai indo a humanidade. Tem um espírito chamado o espírito da inveja, que é algo muito corrosivo para a vida humana, que destrói o ser humano. Isto então faz com que queramos ter aquilo que o outro tem, sem importar o que se possa fazer. Então queriam um rei, e Deus deu um rei para eles. E o escolhido foi o rei Saul. O rei Saul diz que era um homem bonito, era o mais alto de toda a nação de Israel. A palavra de Deus diz que nenhum israelita passava dos ombros de Saul. Saul foi rei, entrou em guerra. Ele já tinha sido deixado de lado por Deus, e já tinha sido ungido Davi como rei de Israel. Só que Davi estava esperando até que Saul viesse falecer para ele poder ocupar o lugar. Ou melhor dito, Davi estava esperando o tempo de Deus. O tempo que Deus indicara que ele deveria assumir o trono. Ele foi ungido, sim, como rei de Israel. Porém, agora ele tinha que esperar o tempo de Deus para ocupar aquele lugar. Muitos são chamados e poucos escolhidos, diz a palavra do Senhor na parábola das bodas, lá em Mateus. Agora, chegou o tempo de Deus para Davi. Mas não queremos falar de Davi, e sim dos resultados tristes da guerra. Diz no capítulo 4, e quando o filho de Saul ouviu que Abner fora morto em Hebrom, suas mãos ficaram débeis, e todos os israelitas ficaram perturbados. E o filho de Saul tinha 2 homens que eram capitães de bandos. O nome de um era Baana e o nome do outro era Recabe. Os filhos de Rimon, um beerotita, dos filhos de Benjamim, pois Berote também era atribuída a Benjamim. E os beerotitas fugiram para Gitaim, e ali eram peregrinos até esse dia. E Jonatas, filho também de Saul, Jonatas é aquele que nós conhecemos como
o amigo do rei Davi. Quando Davi é levado para o palácio do rei Saul, eles fazem um pacto de amizade e vêm transformar-se como dois irmãos. É um grande exemplo de amizade entre Davi e Jonatas. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado do seu pé. Ele tinha 5 anos de idade, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado, e seu nome era Mefibosete. Seu nome era Mefibosete. Filho de Jonatas, neto do rei Saul. O rei Saul tinha sido morto, Jonas tinha sido morto, os filisteus tinham vencido a batalha. Toda guerra vai trazer sequelas, vai trazer tristezas para as famílias. Famílias vão ficar entristecidas. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Um grande abraço também para a sua filha Valéria. Que Deus abençoe suas vidas. Então, meus amados, a guerra sempre vai trazer sequelas, direta ou indiretamente. Por exemplo, hoje nós temos essa guerra na Ucrânia. E nós podemos falar em que temos que ver nós aqui que estamos a milhares de quilômetros de distância. Ela impacta na economia global, devido à globalização que existe hoje. Hoje está comprometido alguns suministros no mundo. Por exemplo, aqui no Brasil corria o risco de ficar sem os fertilizantes que provém da Rússia. Então as guerras sempre vão trazer alguma consequência em maior ou menor grado para as famílias, para as nações, para os reinos, para os governos. Sempre vão trazer uma consequência. Imagina este menino, 5 anos de idade, totalmente inocente, ou poderíamos dizer até ignorante daquilo que estava acontecendo. Ele ignorava, ele não sabia na realidade, como era uma criança, a dimensão daquilo que estava acontecendo naquele momento era muito para ele. De repente, seu pai vai ser assassinado, vai ser morto na batalha, seu avô, sua família. O seu mundo vem desabar. A babá toma aquele menino e ela trata de fugir, de salvar aquele menino. E na ânsia, no nervosismo, no momento de correr pela vida dela e pela vida daquele menino, talvez tropeça, cai e aquele menino quebra seus 2 pés. Naquela época, a medicina não tinha todos os meios que tem hoje. Então aquele menino, ali vai acabar os seus sonhos. Ali vai acabar praticamente seus projetos. Ele vai se transformar num menino aleijado. Sem saber para onde ir, o que fazer da sua vida, aquela mulher vai parar numa cidade chamada Lodebar. E chegamos ao capítulo número 9 de 2 de Samuel, quando o rei Davi já estava no trono. E Davi disse: ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por a casa de Jonatas.
Ah, veja bem, o valor da amizade entre o rei Davi e Jonatas. Davi estava preocupado por os da casa de Jonatas, que tinha sido dos seus filhos, da sua esposa, de onde estavam, em que condições estavam, tinham sido mortos, não tinham sido mortos, para onde tinham ido. Ainda há alguém da casa de Saul para mostrar a minha bondade por causa de Jonatas. Seu amigo estava morto, mas Davi não tinha esquecido o pacto, a aliança que ele tinha feito com Jonatas. Essa aliança permaneceu no coração do rei Davi. E ele estava preocupado agora com a casa de Saul, por amor a Jonatas, por aquele pacto, por aquela aliança. E havia da casa de Saul um servo, cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não é mais nenhum da casa de Saul, para que eu lhe possa mostrar da bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado dos seus pés. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E continua dizendo a palavra de Deus. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Meus amados, Lodebar era uma cidade que não era muito bem vista. Era uma cidade, poderíamos dizer, pobre, miserável, mas um lugar de angústia, um lugar de tristeza. Aquele menino que tinha morado seus primeiros 5 anos num palácio, com as suas babás, com as melhores roupas, com as melhores comidas. Agora, aquele menino estava arrastando-se no pó das ruas de Lodebar. Suas roupas rasgadas, sua vida totalmente desordenada. É um reflexo, é uma imagem de muitos seres humanos nos nossos dias de hoje, que poderiam estar na casa do rei, porém estão na rua da amargura, da tristeza, aleijados ou mortos espiritualmente falando. Seu espírito não tem vida, não tem projetos, não tem sonhos, tem se acomodado, tem criado uma zona de conforto, mesmo que péssima, mesmo que terrível, mesmo que triste, mas ali estão encerrados. E vemos muitas dessas pessoas ao redor, no nosso dia a dia. Que nós moramos numa cidade pequena, onde praticamente não tem moradores de rua, e se tem, é muito baixo o índice. Mas quantos moradores de rua
estão nas grandes metrópoles, debaixo dos viadutos, casas abandonadas, perseguidos e desprezados pela sociedade. Perseguidos e desprezados pela sociedade. Quando eles chegam, as pessoas começam a afastar-se do lugar onde está aquele ser humano. Porque ele vem de Lodebar. Ele vem do lugar de tristeza. Ele vem do lugar de angústia. E o que o levou? A chegar a essa situação? Um homem ou uma mulher que tinha tudo e de repente se encontra nessa situação. Mefibosete foi a consequência daquilo que seu avô tinha feito. Seu avô tinha provocado a Deus. Seu avô tinha desobedecido a Deus. As nossas atitudes de hoje estão também marcando as nossas gerações futuras. As decisões que nós tomarmos hoje vão marcar as nossas gerações futuras. Estamos nós ensinando a palavra de Deus para nossos filhos, para nossos netos, para a nossa geração? Qual é a educação? Qual é o pensamento? O que estamos transmitindo nós para a nossa geração? Hoje, nós temos uma geração que já está nascendo em Lodebar, no meio do pecado, da imoralidade, da desgraça, da solidão. Vivemos num século XXI, é o grande século da solidão. As famílias estão morando debaixo do mesmo teto. Porém, não tem comunicação. Porém, não tem diálogo. Porque cada um tem se encerrado no seu próprio mundo virtual. As crianças já não brincam. As crianças já não brincam. Elas se levantam pela manhã, já antes de tomar o seu café, estão frente a uma tela de TV, de computador, de celular, de tablet, enfim. Daquilo que o mundo está oferecendo. Logo, logo vem transformar-se em aleijados espirituais, que não vão saberem como ou de que maneira poderem caminhar juntamente com o Senhor. Não vão conhecerem o Rei. Não vão sentar-se à mesa do Rei. Mas ainda existe uma oportunidade. Ora, quando Mefibosete, o filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei a bondade por causa de Jonatas teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Então o rei chamou a Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele e trarás os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer.
Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. De Lodebar para o palácio. De Lodebar para a casa do rei. Da sarjeta do pecado, do vício, da prostituição. Deus está te chamando hoje para que te levantes e venhas mudar as tuas vestes da solidão. Deus está te tirando hoje, está te convidando hoje a que tu venhas a Ele e Ele vai encher o teu coração de paz, de misericórdia, de bondade. Deus está te chamando hoje para uma nova vida, a vida abundante que o Senhor está prometendo em João capítulo 10, versículo número 10. Ali Jesus diz o seguinte: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás. E tem muitas vidas destruídas por Satanás porque não glorificaram a Deus, ou porque zombaram de Deus, ou porque não querem mudar de vida. Estão prisioneiros, Elda, bom dia, ali na cidade de Artigas. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã. Um grande abraço para ti e toda a família. Para Elda, Elba, toda a família ali. Então, meus amados, ainda há esperança. Eis que hoje é o dia de salvação. É tempo de sair de Lodebar. É tempo de sair da desgraça. É tempo de sair da tristeza, do medo. Esse espírito de medo que tem se apoderado da tua vida. Qual é a tua Lodebar? O que é aquilo que você tem como uma desgraça na sua vida? Pois hoje, tu podes levantar-te em fé e dar um novo rumo na tua vida. Começar de novo. Uma alma regenerada, limpa e purificada pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que pode mudar a tua vida. Ai, mas eu não posso abandonar o vício. A presença de Deus na tua vida vai mudar completamente o teu ser. Basta dar o primeiro passo. Basta dar o primeiro passo. Nem tudo está perdido. O tempo de vitória vai chegar para ti. Tu te levantar em fé e buscar a Deus. Levanta-te do pó. Sai de Lodebar, que a mesa do rei está preparada para ti. Ele já te convidou. Ele já fez o convite. Ele já mostrou o caminho. Ele já enviou alguém te avisar, te falar de que o rei te mandou chamar. Pai eterno e Deus do céu, Senhor, nós queremos agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Senhor, nesta manhã, ó Deus, eu quero levar a minha oração, Senhor amado, por aqueles, ó Pai, que estão passando por situações adversas. Senhor, por aqueles que estão em situação de rua, por aqueles, ó Senhor, que não têm uma casa, que não têm um alimento. Meu Deus, quero pedir-te, Senhor, que tu venhas ter misericórdia deles. Mas também, ó Pai,
que tu venhas ministrar sobre tua igreja, para que tua igreja, Senhor, comece a ver também, ó Deus, a esses homens, essas mulheres necessitados, que precisam, ó Deus, do teu amor, da tua presença na sua vida. Meu Deus, vem tirá-los de Lodebar e vem trazê-los para a mesa do Rei. Senhor, te agradecemos por esta semana que passou e queremos pedir-te, ó Deus, que venhamos ter um final de semana abençoado, onde possamos, ó Deus, glorificar o teu nome, onde possamos, ó Deus, estar na tua presença, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que tenham um ótimo final de semana e que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.